Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai estar dando início à nossa disciplina de uma modalidade de negócio jurídico, que é a disciplina de contratos. Então, hoje, o nosso tópico é trabalhar com o conceito de contrato, quando ele existe e quando ele é válido, requisitos de existência e requisitos de validade. Convém dizer que eu sou professor de Direito Civil. Estou à frente à disciplina de contrato já há algum tempo e a gente vai começar a nossa caminhada, tá? Eu vou colocar aqui, dividir a tela, para que a gente possa começar a construir conteúdo. Pois bem, essa daqui é a aula 1. A aula 1 é a primeira aula de um total de 40 aulas em que vamos abordar a disciplina de contratos. Vamos exaurir o Código Civil do artigo 421 ao artigo 480, no que se refere à parte geral da disciplina de contratos, e depois a gente vai entrar em alguns contratos em espécie, compra e venda, juro e aposta, transporte, empréstimo, enfim, doação. Vamos trabalhar com algumas locação, algumas espécies de contratos em espécie, tá bom? Contratos típicos. Essa é a aula 1 da aula de contratos. Contratos. Então, bora lá. Já que eu já me apresentei, já que você já sabe quem sou eu, convém aqui, em uma aula inicial de contratos, tentar construir um conceito de contratos. Pois bem, o que é contrato, tá? Conceituar um instituto é algo muito difícil. Quando eu pego parte da doutrina, por exemplo, Pablo Stouzo, Rodolfo Pamplona, Cristiano Chaves, Nelson Roosevelt, Flávio Tartucci, Maria Helena Diniz, Orlando Gomes, Silvio de Salvo Venosa, Anderson Schreiber, que são os autores que legitimam as nossas construções em sala de aula. Essa nossa construção aqui, a gente percebe que cada autor tem um significado, um conceito, uma construção acerca do que é ou não contratos. O que é que nós vamos pegar aqui? Nós vamos fundamentar o nosso conceito construindo com os principais elementos que são evocados pela doutrina e que encontram-se materializados no Código Civil, tá? Convém aqui também, antes inclusive de iniciar o conceito, dizer que trabalhar com contratos é trabalhar com basicamente como se faz, basicamente, todas as formas de relações, ou a grande maioria das obrigações que surgem no âmbito da vida. Porque nós realizamos relações contratuais o tempo todo. Na verdade, não tem nem como mensurar quando se iniciou a primeira relação contratual. Se a gente for olhar na história, a gente percebe que o homem, antes inclusive da invenção da moeda, praticava permuta, praticava troca, instituía ali uma relação contratual. Só que no âmbito da vida, nós realizamos relações contratuais o tempo todo. O noivo que entrega um anel à noiva está praticando ali um contrato de doação. Se eu pegar uma carona com alguém, estou realizando ali um contrato de transporte gratuito. Se eu chamar alguém para jogar uma bola, estou praticando um contrato de jogo. Se eu apostar que um aluno perderá na disciplina, ou que determinado time vai ou não ganhar aquele campeonato, estou realizando um contrato, que também é aposta. Se eu vender o meu celular, estou praticando um contrato de compra e venda. Enfim, boa parte das nossas relações são relações contratuais. Aqui está a importância assentada na nossa disciplina. Agora, o que é um contrato? Vamos construir? Convém aqui também dizer que se eu estou trazendo, evocando os principais elementos para construir um conceito, convém dizer aqui que eu vou trabalhar aqui a fim de facilitar a retenção de conteúdo, eu vou criar uma fórmula do que é ou não um contrato. Então, vamos lá? Contrato, para na nossa construção, é um negócio jurídico. Qual a nossa fórmula? Vindo. Opa, é um negócio jurídico. Se é um negócio jurídico, vocês já sabem, porque viram isso lá em parte geral, que todo negócio jurídico possui dois elementos. Quais são os dois elementos?
Primeiro deles, manifestação de vontade. Segundo o professor Venosa, é a mola propulsora dos negócios jurídicos. Estamos trabalhando aqui com a matéria de direito privado e não tem nada mais livre, nada mais privado do que uma relação contratual. Ninguém me forçou, isso não é uma regra absoluta, nós temos exceções, mas, via de regra, ninguém pode me forçar a comprar essa blusa. Eu exerci, formalizei uma relação contratual, uma relação de compra e venda, pautada na minha liberdade de escolha. Comprei porque quis, comprei porque pude e, quando eu quis, efetuar essa compra e venda. Da mesma forma o óculos, da mesma forma o celular, da mesma forma o automóvel, da mesma forma a casa. Mas todo negócio jurídico possui, portanto, essa mola propulsora, que é a manifestação de vontade. As partes manifestam, materializam a sua intenção, a sua vontade, no intuito de realizar um negócio jurídico. O outro elemento do negócio jurídico é o intuito negocial, ou seja, uma vontade específica de realizar negócios jurídicos. Então, se eu já sei que todo contrato é um negócio jurídico, o outro elemento é a autonomia da vontade. O que é a autonomia da vontade? A autonomia da vontade nada mais é do que a liberdade de realizar contratos. Via de regra, as partes têm que ter liberdade para querer ou não formular relações contratuais. Se eu quiser ir formalizar um contrato de transporte aéreo, terrestre, enfim, se eu quiser pegar um ônibus, se eu quiser pegar um Uber, se eu quiser pegar um táxi, se eu quiser ir andando, eu tenho que ter esta liberdade. Se eu quiser realizar compra e venda, seja de livros, seja de agenda, seja de caneta, seja do que for, a autonomia da vontade, ou seja, essa liberdade de contratar, também um elemento que faz parte da relação contratual. Então, no nosso conceito até agora, contrato é um negócio jurídico em que as partes possuem autonomia da vontade. Agora, olha só. Buscando regular o quê? Buscando regular efeito patrimonial, ou seja, buscando regular valor. A doutrina aborda que um grão de areia não pode ser objeto de uma relação contratual. Isso porque um grão de areia não possui efeito patrimonial. Um grão de areia não possui valor, não possui repercussão jurídica. Perfeito? Então, olha que coisa interessante. Contrato é negócio jurídico, em que as partes possuem liberdade buscando regular efeito patrimonial. Aqui nós paramos. Nós paramos por quê, Ricardo? É o seguinte, nós já tivemos dois códigos civis no nosso ordenamento jurídico. O primeiro deles, o Código de 1916, e o outro, este que nós estamos estudando, o Código Civil de 2002. Agora, pelo Código Civil de 1916, contrato e o conceito de contrato era exatamente esse. Negócio jurídico em que as partes possuem autonomia da vontade, buscando regular efeitos patrimoniais. Só que no Código Civil de 2002, nós tivemos uma reformulação ao conceito de contrato. Eu posso, inclusive, falar que houve não só uma reformulação legislativa do conceito de contrato, mas, inclusive, ideológica do que se concebe enquanto contrato. Porque hoje, contrato ainda é negócio jurídico, ou seja, possui essa mola propulsora, que é a manifestação de vontade, com intuito negocial, em que as partes ainda possuem autonomia da vontade, porque é contrato, relação privada, tem liberdade, buscando regular efeitos patrimoniais, mas agora limitados pela função social do contrato e boa-fé objetiva. Aqui está fechado o nosso conceito contratual. E essa fórmula, essa limitação à relação contratual, ela é tão importante porque, perceba, eu gosto de falar isso, principalmente para jovens. A liberdade, ela não pode ser absoluta. A liberdade de contratar não pode. E a história nos mostrou isso. Porque toda vez que a liberdade de contratar foi quase que absoluta, violações foram cometidas nos direitos interpessoais. Perceba que eu posso realizar contratos, mas eu estou limitado a um dever de honestidade, lealdade, retidão, que é o boa-fé, que devem permear as relações jurídicas. Se eu quiser formalizar um contrato de locação, posso.
Se eu quiser botar uma boate do lado de um hospital, eu posso violar a função social de um contrato. Perceba que a função social do contrato e a boa-fé objetiva são tão importantes, tão importantes, tão importantes, que eles abrem, que eles estampam a parte de contratos no Código Civil. Eu estou falando que os contratos estão estampados, eles abrem a parte contratual no Código Civil, respectivamente no artigo 421 do Código Civil e artigo 422 do Código Civil. Agora, olha que coisa legal. Você já sabe o conceito de contrato, mas você ainda não sabe o que é função social e não. Que na próxima aula, na princípios fundamentais em matéria contratual, esse será o objeto de estudo, esse será o nosso foco de análise, perfeito? Então, olha que coisa legal. Já sei o que é, e já sei que com o advento, antes da Constituição de 88, que reformulou juridicamente, ideologicamente o nosso ordenamento, tá? É por isso que o conceito de contrato teve que se adaptar, que aí surgiu em 2002 o Código Civil de 2002, porque o conceito de contrato previsto no primeiro Código Civil de 1916 não estava adequado para a nossa realidade fática. Hoje nós temos princípios fundamentais que limitam. Isso é tão importante, estava dizendo, tão importante que o legislador fez por bem desenhar para a sociedade. Para falar a sociedade é o seguinte: contrato ainda é negócio jurídico, ainda busca regular efeitos patrimoniais, as partes ainda possuem liberdade, só que agora é o seguinte: essa liberdade não é absoluta, nós temos que limitar. A limitação é principiológica, mas olha que coisa interessante. O legislador fez por bem iniciar a parte contratual na função social do contrato, artigo 421, primeiro artigo, e a boa-fé objetiva. Então, venha comigo. O que é boa-fé objetiva? Nós vamos trabalhar isso na próxima aula. Mas você precisa saber que a boa-fé objetiva é um dever de honestidade, lealdade e retidão que devem permear as relações jurídicas. Eu estou afirmando que se eu violar um dever de honestidade, uma relação contratual pode ser anulada. E essa relação contratual, é isso que diz o artigo 422, ela é tão importante, esse dever de honestidade, que deve estar antes da relação firmada, durante a relação contratual e mesmo após a finalização do contrato, a boa-fé deve ser obedecida. A função social possui aspectos e possui sentidos, tá? A depender de cada doutrina. Eu posso afirmar que a função social do contrato é o respeito os interesses da coletividade, é um respeito ao meio ambiente, é um respeito ao valor social do trabalho, é um respeito à boa-fé, sim, mas a boa-fé implícita nas relações contratuais. Porque vocês vão entender que existe uma diferença entre boa-fé objetiva e uma boa-fé subjetiva. Esses são os aspectos e o que se refere à função social e boa-fé que nós vamos trabalhar no nosso segundo encontro. Mas olha que coisa interessante. Se você já sabe o que é um contrato, você precisa saber quando é que um contrato existe. Portanto, nós vamos trabalhar com os requisitos de existência do contrato. Vamos anotar? Requisitos de existência de contrato. Olha que coisa legal. Se eu chegasse para Ana e falasse: Ana, você quer realizar um contrato comigo? Pergunto: este contrato firmado com Ana, que manifestou a vontade, o intuito de realizar a relação contratual, ele existe ou não? A pergunta é: depende. Bora perceber? Toda relação contratual, para que possa existir, necessita de 4 requisitos. Bora pensar quais são os requisitos? Letra A. Toda relação contratual, para que possa existir, precisa de partes. Ou seja, você tem que ter um contratante, tem que ter um contratado. Se eu vendo algo, tenho que ter uma outra parte que compra algo e realiza essa relação contratual. Então, toda relação contratual necessita de partes. Por isso que não existe contrato consigo mesmo. Será que eu posso acordar hoje, comprar o meu próprio celular
eu formalizo o contrato, eu mesmo envio para minha própria residência, eu assino o contrato como contratante contratado, deposito da minha própria conta. Esse contrato existe? Resposta para isso é não. Agora, o segundo elemento de requisito de existência de um contrato é a manifestação de vontade. Ou seja, essa mola propulsora que movimenta e deve existir em toda relação contratual. Significa dizer que cada parte da relação contratual deve manifestar, deve materializar a sua intenção, a sua vontade, no intuito de realizar ou não a relação contratual. O terceiro requisito de existência de uma relação contratual é a forma. E eu preciso falar que a forma dos contratos ela é livre. E aqui vem a nossa primeira observação. Isso é muito importante. Via de regra, não existe hierarquia de formas. Um contrato não se confunde com instrumento. Contrato refere-se a direito. Significa dizer que eu posso formalizar uma relação contratual, salvo se não tiver uma forma específica em lei, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, via de regra, um contrato pode ser feito de maneira verbal, pode ser feito de maneira escrita, pode ser feita de maneira gestual. A forma dos contratos e negócios jurídicos, ela é livre. É livre a forma dos negócios jurídicos. E nós precisamos sedimentar e observar isso. Uma das dificuldades que eu tenho na administração da disciplina de contratos é que toda aula, praticamente, um aluno fala, mas o contrato não foi assinado. Entenda, os contratos têm um porquê de terem a forma livre. Porque se não fosse dessa maneira, viver socialmente seria quase que impossível. Porque, perceba, imagine a situação. De eu entrar num táxi e para que eu inicie a corrida, eu preciso assinar um contrato. Já pensou se a forma fosse sempre escrita? Imagine se eu fosse pedir a minha noiva em casamento e antes de formalizar a doação do anel, ela falar, pare e assine o contrato. Existe um porquê. Porque se a forma dos contratos fosse sempre escrita, viver seria quase impossível. Nós iríamos burocratizar a vida. Portanto, a forma dos negócios, a forma dos contratos, ela é, de regra, livre, salvo, a gente vai ver daqui a pouco, quando a lei determina uma forma diferente. O último requisito para que um contrato exista é um objeto. Objeto. E o que é o objeto? O objeto nada mais é do que a obrigação firmada entre as partes, a prestação firmada entre as partes. Um contrato de compra e venda, o objeto é a própria compra e venda. Aqui, portanto, está sedimentada os 4 requisitos de existência em matéria contratual. Todo contrato, para que exista, precisa de partes, manifestação de vontade, objeto e forma. Sob pena do contrato não existir. Os requisitos aqui, eles são cumulativos. Vamos anotar isso? Os requisitos são cumulativos. Vamos lá. Faltou um requisito de existência, eu posso afirmar que a relação contratual ela é nula, porque não existe. Perfeito? Pessoal, agora pensemos aqui comigo. Vamos devagar. O que é que você está vendo aqui com o Ricardo? Você está trabalhando em uma primeira aula de contratos, nós estamos falando o que é contrato. E o que é? Bora revisar? Contrato, dentro da nossa forma, é negócio jurídico em que as partes possuem liberdade, buscando regular efeito patrimonial. Essa era a regra presente no primeiro Código Civil. Só que hoje nós somos limitados, olha o nosso conceito de contrato, pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva. Princípios que estão estampados, eles abrem a parte contratual do Código Civil, respectivamente, função social, no artigo 421 do Código Civil e artigo 422 do Código Civil, quando fala da boa-fé objetiva. Cabe aqui uma observação que será tema e tópico de uma outra aula. Nós tivemos, no final de 2019, o advento da Lei de Liberdade Econômica, que inseriu o artigo 421-A. Nós vamos abordar esse artigo no momento específico, mas convém aqui dizer que hoje, em 2020, nós temos o artigo 421 e o artigo 421-A, que foi inserido em 2019, no finalzinho, tá?
pela Lei de Liberdade Econômica e o artigo 422, que fala da boa-fé. Nós vamos trabalhar com princípios no nosso próximo encontro. Você já sabe que um contrato para existir é necessário de 4 requisitos, quais sejam? Partes, manifestação de vontade, objeto e forma. Agora venha comigo, observe comigo. Você tem que saber que nem tudo que existe é válido. Porque perceba, se uma criança de 10 anos de idade formalizar um contrato de aluguel, eu posso dizer que esse contrato existe? Existe, porque tem os 4 requisitos. Mas não é válido, porque nem tudo que existe é válido. Será que um magistrado, eu juiz, posso formalizar atos de gestão em uma empresa? A resposta para isso é não, esse contrato seria nulo ou anulável. Em função de quê? Em função da nulidade contida na relação contratual. O primeiro exemplo que eu dei, a nulidade ela é absoluta. O sujeito ele é absolutamente incapaz. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Requisitos de validade de negócio jurídico. Perceba que toda relação contratual precisa cumulativamente estarem presentes para que existam os requisitos de existência e também os requisitos de validade. Vamos botar? Requisitos de validade de negócio jurídico, requisitos de validade de contratos. Olha, a primeira coisa que nós vamos falar aqui, todo negócio jurídico, antes vamos mudar a nossa estrutura. Eu vou colocar aqui passo a passo e a gente vai explicando cada requisito de validade. O primeiro deles nós chamamos de capacidade genérica. E, Ricardo, o que é a capacidade genérica? A capacidade genérica é a capacidade civil plena. E o que é a capacidade civil plena? É a capacidade de direito acrescida da capacidade de fato, a capacidade de exercício. Aqui convém aqui relembrar o que você já sabe, já viu lá na disciplina de parte geral. Não existe ou inexiste incapacidade de direito. No Brasil, a teoria natalista moderada, mas nós já sabemos que o sujeito nasceu com vida, ele adquire capacidade de direito. É a aptidão de contrair, de ter direito e contrair obrigação. Mas nós já sabemos que nem todo mundo que possui direito pode exercê-los. Existem direitos que precisam da capacidade de fato, capacidade de exercício. Aí, quando o sujeito nasce, até os 18 anos, nós temos aqui um lapso de tempo em que trabalhamos com 2 incapacidades. A incapacidade absoluta, em que o sujeito dos 0 aos 16 anos incompletos, todo ato praticado é nulo. Significa dizer que se um menino de 14 anos, 15 anos, 10 anos, formalizar uma relação contratual, ela é nula, porque carece de representação. O sujeito precisa ser tutelado. Agora, dos 16 aos 18 anos incompletos, 17 infração, o indivíduo ele possui um outro status. Ele não é absolutamente incapaz. O sujeito ele é relativamente incapaz. Significa dizer que o ato pode ser praticado, mas o sujeito precisa ser assistido, sob pena de anulabilidade do negócio jurídico da relação contratual. Qual o nome da assistência? O sujeito precisa ser curatelado. A capacidade genérica ela é atingida, salvo quando não sobrevenha outras espécies de incapacidade, e aqui eu coloco uma observação à leitura, porque não é o nosso objeto de estudo, ler e reler, né? Relembrar o que está presente no artigo 3º e 4º do Código Civil. Convém aqui a gente falar que a capacidade genérica ela é adquirida com 18 anos, quando não temos nenhuma causa de incapacidade. Perfeito? Então, se a gente já relembrou, a capacidade genérica é o primeiro requisito de validade. Eu posso afirmar, portanto, que se eu tenho 10 anos, se eu tenho 17 anos, o contrato, ele é nulo ou anulável. Eu carece a capacidade genérica na relação contratual. Agora, existem situações que o indivíduo ele possui a capacidade genérica, mas ele não tem uma outra coisa que se chama aptidão específica. Ou seja, falta uma permissibilidade da lei para que o sujeito pratique o ato. Olha que coisa interessante nós podemos falar aqui. Eu, magistrado,
posso praticar atos de gestão em empresa, sendo funcionário público? A resposta para isso é não. Não por quê? Porque o Código Civil veda. Será que um advogado, ele pode publicizar os atos, o escritório dele, por exemplo, em um outdoor? Será que ele pode publicizar o ofício dele no intervalo de um show ou outro do Rock in Rio? A resposta para isso é não. Por quê? Porque nós temos lei específica, o Estatuto da Ordem, que veda a prática do ato. Então, você está aprendendo aqui comigo que existem situações em que, embora o sujeito possua capacidade genérica, ele não tem a permissibilidade da lei, ele não tem aptidão específica para a prática do ato. O outro requisito de validade de contrato é o consentimento. Pessoal, e o que é o consentimento? É a convergência de manifestações de vontade. Se eu chegar para alguém e falar, você quer comprar o celular, e a pessoa manifestar a vontade dizendo que sim, aceita comprar o óculos, não houve um choque, não houve uma convergência das manifestações de vontade, portanto, o contrato firmado não é válido. Um contrato, para ter validade, é necessário consentimento, ou seja, choque da manifestação de vontade das partes, convergência da manifestação de vontade das partes. O outro requisito de validade refere-se ao objeto. O que é que isso quer dizer? O objeto da relação contratual, o objeto da relação contratual deve ser lícito, deve ser possível, deve ser determinado ou determinável. Isso aqui é muito importante. Digamos que eu queira vender um rim. Contrato válido? Resposta para isso, não. Não por quê? Porque o objeto ele é ilícito, ele veda a determinação legal, tá? Nós sabemos que o direito privado, no direito civil, eu posso tudo, desde que a lei não vede. E nós já sabemos, porque já aprendemos em algum momento, que os atos de disposição de corpo, é isso que fala do artigo 11 e seguintes, quando refere-se aos direitos personalíssimos, que os atos de disposição de corpo são sempre gratuitos, portanto não onerosos, e ainda assim com a finalidade altruística e ou não científica. Portanto, um contrato de compra e venda em que tenha partes do corpo é ilícito. Além disso, um objeto deve ter condições de possibilidade. Eu não posso firmar, por exemplo, a compra e venda do soro do Hulk, ou a compra e venda de adamantio, que é um material que não existe e não existe na tabela periódica. O objeto não seria possível. Agora, olha que coisa interessante. O objeto contratual, ele pode existir, ou seja, é determinado, é este determinado óculos, com estas dimensões, com este dono, ou pode ser passível de existência. Eu posso vender 1 tonelada de café que só será colhida no ano que vem. Por quê? Porque o objeto ele não é determinado, ele não existe, mas ele é determinável, ele pode vir a existir. O último requisito o requisito ABCD é o formal. E o formal diz que a forma dos negócios jurídicos ou ela é prescrita em lei ou não defeso, proibida em lei. Compra e venda de imóvel, forma prescrita em lei. É o que diz o artigo 481 e seguintes do Código Civil. Olha que coisa interessante. Porque, para eu formalizar uma compra e venda de imóvel, eu preciso, via de regra, registrá-lo no cartório de registro de imóvel. Quem diz isso é o próprio Código Civil, forma prescrita em lei. Agora, contrato de transporte gratuito, forma não está prescrita em lei, a forma é livre, não, desde que eu formule o contrato, não violando as determinações do que vem vedado do ponto de vista de possibilidade no próprio Código Civil. O que é que nós estamos aprendendo hoje e vendo hoje? Olha que coisa legal. Hoje nós aprendemos o que é um contrato. Negócio jurídico em que as partes possuem liberdade, buscando regular efeito patrimonial, mas limitados pela função social e pela boa-fé objetiva, respectivamente. Eu, inclusive, oriento vocês a ler esses dois primeiros
artigos, são os dois primeiros artigos que estamos trabalhando aqui. Artigo 421, artigo 422 do Código Civil. E nós vimos aqui os requisitos de existência e validade em matéria contratual. Todo contrato para existir precisa de partes, manifestação de vontade e objeto. Mas nem tudo que existe é válido. E nós temos os requisitos de validade de matéria jurídica, de negócio jurídico. Quais sejam? Capacidade genérica, aptidão específica, consentimento. O objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. A forma é prescrita e não defesa em lei. É isso que nós já sabemos. Vamos botar uma observação muitíssimo importante, pessoal. Inclusive, concurso público cai muito. E eu vejo que é o divisor de águas em algumas provas de concurso público. Porque todos estes requisitos são cumulativos. Eu posso afirmar que se faltar um requisito desse, ou o contrato não existe, ou o contrato não é válido. Aqui cabe uma outra observação, embora não seja objeto da nossa aula de hoje. Por quê? Nós temos requisitos que eles não são obrigatórios. Porque entendo, estes requisitos de existência e validade são obrigatórios na relação contratual. Agora, nós temos requisitos de eficácia de negócio jurídico, quais sejam termo, condição e encargo. Nós não vamos abordar termo, condição e encargo, requisitos de eficácia de negócio jurídico, porque eles não são obrigatórios na relação contratual. Mas, é importante falar, se estiverem presentes no contrato, eles tornam-se obrigatórios. Vamos fechar aqui, interromper aqui, voltar aqui agora para vocês. E agora eu quero agradecer. Agradecer a você pelo prazer que é essa ministração, dizer que eu estou à disposição de vocês para dirimir eventual dúvidas. Se tiver alguma dúvida, me procure nas redes sociais, no Instagram, ricardo.r.bulhões, professor Ricardo Bulhões. Eu também estou no Spotify, ou em alguns agregadores com vários podcasts, com disciplinas de Direito Civil e de Processo Civil. Me procure lá, Ricardo Bulhões. Foi um grande prazer, Deus te abençoe. Avante. Um forte abraço.